Eu quero gravar essa mensagem nesse dia tão especial. Hoje é 12 de abril de 2020 e o mundo está vivendo algo atípico, nunca antes vivido em nenhuma outra época. Estamos diante de uma pandemia global e que está nos fazendo estar reclusos dentro das nossas próprias casas. Então, a partir daí, a Páscoa passa a fazer ainda mais sentido. Eu quero, como costumeiramente aqui no meu canal, tentar resumir para você em 5, 6 minutos o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa conta a história de um Deus de amor, de um Deus que queria ver o seu povo livre da escravidão. A dureza do coração do rei daquela nação, que não queria liberar o seu povo, fez com que uma sentença ruim viesse sobre aquela terra. Entenda, foi a dureza do coração daquele rei que fez com que uma sentença ruim viesse sobre toda aquela nação. À meia-noite, o espírito de morte ia passar sobre aquela terra e iria matar todos os primogênitos, todos os primeiros filhos, todos o primeiro gado, todas as primeiras criações seriam mortas. Páscoa, por sua vez, que significa passagem, começa então a ser instituída por esse Deus de amor. A dureza do coração desse Deus, trazendo essa sentença, fez com que Deus tivesse um plano. E esse plano é um espelho de tudo aquilo que nós precisamos para os dias de hoje. O plano de Deus foi que um cordeiro fosse morto em cada família e que cada família ficasse reclusa dentro de suas casas. Você conhece essa realidade? Pois então, cada família teria que ficar reclusa dentro da sua própria casa e com o sangue da morte daquele cordeiro que eles fariam para comer, eles fizessem uma marca na verga das portas. Assim, quando o espírito de morte passasse, ele não atingiria as casas que estivessem com a marca do sangue daquele cordeiro. Ali está instituída a Páscoa, que significa a passagem do espírito de morte e que não atingiria aqueles que haviam matado o cordeiro. O mais lindo de um Deus de amor é que Deus havia dito aos israelitas, dizendo: olha, vai lá e convide os seus vizinhos e divida esse cordeiro com eles. E assim todos estarão protegidos. Deus colocou Israel em quarentena para que quando o espírito da morte passasse, ele não atingisse os israelitas e muito menos os seus vizinhos. Da mesma forma, estamos em quarentena. Também o espírito da morte está passando lá fora. Mas, queridos, não é só por conta do coronavírus e dessa pandemia, mas o espírito de morte tem passado lá fora através da depressão, do suicídio, da síndrome do pânico. O espírito da morte tem matado famílias inteiras por conta das drogas. Mas a solução é o cordeiro. Deus já havia mostrado que a solução seria o cordeiro. E esse cordeiro é Jesus. Jesus já é chamado na Bíblia de cordeiro. E o que Jesus fez? Ele também morreu. E isso é a Páscoa. Na sexta-feira da paixão, Jesus foi entregue em uma cruz. E ele foi entregue como Cordeiro de Deus para livrar o mundo da morte. Da mesma forma, Jesus pediu para que os seus discípulos dividissem esse cordeiro com todas as pessoas, com todas as tribos, línguas e raças. Não é religião, não é o Deus dos católicos, não é o Deus dos evangélicos, não é o Deus do budismo, não é o Deus do espiritismo, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você está ouvindo essa mensagem, estiver aonde você estiver, basta você aceitar esse cordeiro, aceitar o sacrifício desse cordeiro, fazendo uma oração dizendo: eu aceito esse cordeiro, eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E esse cordeiro, simbolicamente, vai fazer uma marca na porta do seu coração. E tudo isso que tem passado, depressão, angústia, suicídio, tristezas,
profundas, algo que a religião não pode completar, algo que a religião não pode fazer, apenas Jesus. Isso vai te livrar da morte dos seus sonhos, da morte dos seus projetos, da morte da sua felicidade. Com carinho, esse é o real sentido da Páscoa. Em 2020, nesse dia 12, em plena uma pandemia, Deus fez com que nós estivéssemos reclusos dentro das nossas casas, que nós voltássemos, saíssemos da correria desse mundo que tem nos feito morrer, que tem nos feito matar aquilo que é importante. Está nos fazendo orar mais, está nos fazendo amar mais o próximo. Depois dessa Páscoa especial, o desejo é que em cada casa o verdadeiro sentido da Páscoa venha impactar corações e venha fazer com que em todos os lugares as pessoas aceitem esse Jesus. É simples, é só dizer: eu aceito, eu confesso que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Independente de religião, independente de qualquer coisa, aceite esse Cordeiro. E assim como lá na Páscoa instituída, o espírito da morte não matou quem estava com esse Cordeiro morto dentro das suas casas e com o sangue das portas, assim também, se nós aceitarmos esse Cordeiro que se chama Jesus, que morreu na sexta-feira santa, mas ressuscitou e o seu sangue está vivo nos protegendo, assim também, assim como os israelitas tiveram esse grande livramento, nós também teremos esse livramento. Nós não vamos sofrer da morte eterna, mas teremos a vida eterna que só Jesus pode dar. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe, que você aceite esse Cordeiro. Faça essa oração. E a verga da porta do seu coração, o canto da porta do seu coração, estará blindado do espírito da morte eterna. E quando você morrer, certamente você viverá eternamente. Deus abençoe você. Feliz Páscoa. Feliz verdadeira Páscoa para você. Deus te abençoe.